Olá, galera do Dá Uma Força. Estamos aqui com mais uma aula de biologia no módulo de genética. Lembrando sempre que genética é conteúdo certo ser cobrado lá nas suas provas de ciências da natureza, galera. Então preste bastante atenção. Hoje vamos falar sobre um assunto bem legal, sobre alguns tipos de herança e sobre o sistema ABO e o RH, aquele do sangue. Bom, vamos começar então com alguns tipos de herança. Relembrando, galera, o que nós vimos até agora sobre as proporções mendelianas. Então, o Mendel, a gente viu que tratava ali de dominância e recessividade. Então, por exemplo, vamos relembrar aqui um caso. Se nós tivéssemos o indivíduo lá, um alelo para cor normal, o azão, e o azinho para o albinismo, recessivo. Então, se nós tivéssemos esse cruzamento aqui de um homozigoto dominante e um homozigoto recessivo, que nós teríamos? Vamos para aquele quadrinho e a gente lá distribui esses gametinhos aqui e o que vai dar? Vamos lá, azão, azinho, azão, azinho, azão, azinho e azão, azinho. Então, aqui, se eu tiver o cruzamento entre dois homozigotos, sendo um deles dominante e um recessivo, eu vou ter 100% aqui da minha prole, da minha F1, sendo heterozigota. E aí, como eu tenho esse carinha, o azão, sendo dominante, ele também se expressa quando está em heterozigose. Então, nesse caso aqui, eu teria 100% dos meus indivíduos de cor normal, beleza? Tranquilo, isso é bem fácil ali com as questões de proporções mendelianas. Agora, se nós tivermos um cruzamento entre dois indivíduos heterozigotos, azão, azinho e azão, azinho, o que nós teremos então nesse caso? Vamos lá, a gente faz o mesmo quadrinho de Punnett, coloca azão, azinho e azão, azinho. Isso aqui é bem tranquilo. E aí, qual a proporção que nós teremos? Vamos lá. Primeiro aqui, azão, azão. Aqui, azão, azinho. Azão, azinho e azinho, azinho. Então, o que nós tivemos aqui? Aqui já tem uma salada maior. Não temos 100% de heterozigoto. Então, nós temos um homozigoto dominante. Nós temos dois heterozigotos. E temos um homozigoto recessivo. Então, o que a gente espera daqui? Esperamos que um cruzamento entre indivíduos heterozigotos, a gente vai encontrar um carinha aqui, ó. Esse cara, ele vai ser albino, por quê? Porque a gente viu que o azinho, esse alelozinho aqui, quando ele é recessivo e quando está em homozigose, ou seja, quando os dois alelozinhos dos cromossomos homólogos são iguaizinhos, como estão em homozigose, sim, ele vai se expressar. Então, esse carinha vai ser albino. Eu tenho aqui 25%, um quarto aí da minha prole podendo ser albina, probabilidade, certo? E aí aqui eu tenho um homozigoto e dois heterozigotos. Os três, vocês concordam que os três vão ser cor normal? Sim, porque os três têm um alelozinho lá dominante que vai ser expresso tanto em homo quanto em heterozigose. Então, eu tenho 75% sendo de cor normal. Tranquilo, né, galera? Então, isso aqui é só pra gente rever a questão das proporções mendelianas. Lembrando que quando a gente fala em proporção mendeliana, essa primeira lei de Mendel, a gente tem essa questão da dominância e da recessividade. Agora vamos começar a ver algumas diferenças, alguns padrões de herança aí um tanto quanto diferentes. Começando, galera, pela dominância incompleta. O que seria isso? Falar em dominância incompleta. A gente viu aqui falando em dominância e recessividade. Agora, dominância incompleta, o que seria? Vamos lá. Dominância incompleta também é chamada ausência de dominância ou herança intermediária. Nesse caso, pessoal, olha aqui, não há relação de dominância e recessividade entre os alelos de um gene. Surge no heterozigoto um fenótipo intermediário.
Galera, vamos lembrar uma coisa aqui antes da gente passar para esses padrões de dominância e de heranças diferentes. Vamos relembrar essa questão dos genes alelos. O que são os genes alelos? São os que atuam na determinação de um mesmo caráter e estão presentes nos mesmos loci. Loci é o plural de locus, né? Em cromossomos homólogos. Então aqui nós temos 2 cromossomos, lembrando que podemos ter os cromossomos assim, com as 2 cromátides irmãs, mas tendo um centrômero, galera, que é isso aqui que vai unir eles, tendo um centrômero significa que eu tenho um cromossomo. Eu posso ter o cromossomo sim, assim, ó. Tá vendo? Aqui eu tenho um cromossomo, outro cromossomo, porque eu tenho centrômeros para cada um. Mas isso aí é bem tranquilo, a gente já sabe. Então, voltando lá nos genes alelos, eu tenho os cromossomos homólogos, então o que vai ser esses genes alelos? Aqueles que vão atuar na determinação de um mesmo caráter. Por exemplo, aqui eu tenho alelos para tipos de semente. Então, nesse cromossomo eu tenho um alelo para semente rugosa, nesse cromossomo aqui, ó, eu tenho um alelo para semente lisa. Esses alelos, galera, eles estão localizados no mesmo no mesmo localzinho ali nesses cromossomos. O loci vai ser justamente isso aqui, vai ser esse espaçozinho delimitado que tá ali, ó. Aqui tem um gene que vai determinar caráter tal. Nesse exemplo aqui é o tipo de semente, se ela vai ser rugosa ou se ela vai ser lisa. Então, se a gente pegasse, por exemplo, esse cara aqui, já teríamos um heterozigoto, certo? Porque aqui, ó, é semente rugosa e aqui é semente lisa. Se tivéssemos os dois para semente lisa, por exemplo, a gente teria uma homozigose aí. Os dois genes alelos vão estar atuando na determinação de um mesmo caráter e o caráter vai ser, de fato, igualzinho. Tranquilo? Isso é só pra gente relembrar. Vamos então voltar aí para a questão da dominância incompleta. Pessoal, então, como eu falei, nesse caso não vai ter uma dominância ou uma recessividade. A gente não vai se falar em alelos dominantes ou recessivos, galera, porque nesse caso o meu heterozigoto, ele vai apresentar um fenótipo intermediário. Como assim? Vamos ver esse exemplo aqui, ó. Eu tenho uma florzinha branca e eu represento por bezão, bezão, e uma vermelhinha, vezão, vezão. Para vocês verem aqui que a gente já começa a diferenciar os alelos. Lá o dominante a gente colocava simbolicamente, claro, por letra maiúscula. E o recessivo, letra minúscula. Nesse caso aqui eu não tenho isso mais. Não se fala mais em alelo dominante ou recessivo. Então, na minha F1, galera, olha o que eu vou ter. Eu vou ter essa contribuição aqui, ó. Eu vou ter esse bezão vindo e também o vezão. E eu vou ter um alelo, eu vou ter um fenótipo intermediário. Eu não vou ter aqui, ó, brancas ou vermelhas, mas eu vou ter algo intermediário. Vou ter flores rosa aqui. Que legal, né? Bem bacana isso. E aí, galera, se eu promover o autocruzamento dessas minhas flores heterozigotas que têm o fenótipo intermediário, aí olha o que vai acontecer, vai reaparecer aí os meus fenótipos lá da minha parental. Então, nesse caso aqui, eu vou ter bezão, bezão, vezão, bezão, vezão, bezão e vezinho, vezão, vezão. Olha que bacana, né? Então, isso é dominância incompleta, galera. Isso aí a gente até pode ver em alguns casos. Às vezes a gente tem uma plantinha em casa que a gente fala, caramba, da mesma plantinha tem cores diferentes de flores, pode ser um caso, sim, de dominância incompleta. Muito bacana, né? Bom, então, a gente tem que lembrar isso, que o heterozigoto vai possuir um fenótipo intermediário, diferente lá de Mendel, que o heterozigoto, ele possuía o quê? O mesmo fenótipo do cara dominante, né? Lembrando aqui, ó, o heterozigoto carregava um alelo lá que era dominante, então ele também expressava essa característica lá dominante. Tanto fazia ser assim, assim, ou ser assim, assim, ele ia expressar a cor normal de qualquer forma. Tranquilo, galera? Bom, essa foi a primeira parte da aula de genética. Nos vemos na próxima aula com mais padrões aí de herança. Até lá!